Olá, pessoal. Nessa reflexãozinha de hoje, nós iremos trazer a questão do movimento intercessório e de suporte àquele que está necessitado, que apresenta alguma situação que precise de uma intervenção, de uma orientaçãozinha. E nesse movimento em fluxo, se tem a ação da oração em si, direcionando a questão intercessória, e o arregimentamento de uma palavra, de um esclarecimento que possa ser útil para aquele que procura ajuda. Uma pessoa tinha vindo me falar da situação de uma jovem que estava alugando um AP com um rapaz, ele homoafetivo, e ela estava alugando esse AP ali para dividir despesa, tranquilo. E essa pessoa, essa moça, ela tem a questão da bebida fazendo parte da vida dela, que é um vício, uma situação que acaba fragilizando a saúde do espírito, entorpecendo o sentido e confundindo o raciocínio. E essa jovem tem uma amiga que tem um símile na questão da bebida. Então houve um episódio em que já tinha bebido além da conta, porque geralmente quem começa o primeiro copo, é complicado você parar antes de já estar alterado. Tem que evitar o primeiro copo, é assim que tem que ser feito o enfrentamento de algo que se torna um vício, e até quando a pessoa também já percebe que aquilo seria maléfico. Então, é interessante porque a percepção que pode se criar uma dependência em relação a uma determinada situação, a uma determinada bebida, até uma pessoa, precisa acionar em mim recurso de enfrentamento, evitando-se o primeiro passo na direção daquilo. Porque quando eu me antecipo e paro, naturalmente eu vou sendo fortalecida com recurso adicional para que determinada situação não me engolfa. E eu acabo submergindo aquela constrição. No caso em tela, essa conhecida dessa moça, que também tem problema com a bebida, teve um episódio em que beberam, naturalmente além da conta, já estava alterado, teve briga, exposição desnecessária, porque quando tem esse tipo de alteração, não falta um com uma câmera filmando e pondo na rede. Então, a pessoa que perde o controle de si mesma e acaba cedendo
ao impulso do vício e a constrição viciante, ela tem aquela situação registrada por alguma mão que posta aquilo na rede e espalha. Porque depois que você posta na rede uma situação X, você não tira mais. Aquilo entra a rede adentro no fluxo da própria plataformal e a divulgação é ad eterno. Então, essa moça já teve essa situação de exposição, de divulgação, de uma situação de briga, de bebida, envolvendo entorpecente, e havia legado o desejo de colocar essa amiga para morar com ela e o rapaz que estava dividindo a despesa sair. Entra aí a questão, chega uma situação dessa para mim, e cabe a mim a palavra que oriente, o direcionamento, um elucide, ventilar com algo que acrescente, que traga arrojo para a situação, para que a pessoa se oriente. E eu havia falado com ela, eu vou estar colocando em oração essa pessoa, essa situação. Vou colocar no meu caderninho de prece e vou colocar em oração para que abra o caminho da situação. Somente que o primeiro interessado na própria recuperação, no próprio deslindamento, é a pessoa que está sob a injunção da dependência. E a dependência, ela não acontece só em relação a um cigarro, a uma pedra, a um líquido. A dependência, ela ocorre também em relação a uma pessoa. Então, insignificante descuido no sentido do cuidado que eu tenho que ter comigo, com a minha emoção, com a minha psique, com o meu imo, com a minha realidade particular, pode significar ser levada por um desgoverno de codependência que trará tranquilamente sua consequência nefanda e infeliz. No caso de codependência, de qualquer teor, precisa entrar em curso a oração do próprio interessado que está sendo vítima dessa situação, que o engolfa, que o leva, o passe diário, né, assim, a procurar ouvir o passe à distância, procurar receber esse influxo, fluidificar a água, você põe um pouquinho no filtro da sua casa para fluidificar, que faz parte do Evangelho no Lar, você tem um horário marcado, porque ao ter aquele horário marcado, a espiritualidade maior marca na agendinha dela. Eu tenho um momento marcado todo dia de oração com a espiritualidade amiga, porque ao fazer assim, você é amparado, orientado. Daí a importância de eu me munir com um recurso que irá me auxiliar a lidar com essa situação, se for necessário um psiquiatra, um acompanhamento psicológico,
que é importante, nesse caso também, para que a pessoa vá se fortalecendo e abrindo recurso na defensiva para lidar com aquilo que, para a conjuntura dela e sua realidade, é tentação. Essa foi a nossa reflexãozinha dessa tarde. Agradecemos por mais esse momento e até o próximo podcast Cacau com Espiritismo.